Seja bem-vindo ao nosso canal Pílulas da Neurologia, dando continuidade à discussão deste nosso bate-papo mais informal, né? Para você compreender melhor a sua doença, você e seu familiar, e nós conseguimos tirar um melhor proveito ao final dos ensinamentos que já temos há mais de 200 anos. Então vamos abordar aqui um aspecto importante e que também irá introduzir dentro desta nossa equipe mais um profissional, que é a dificuldade para comer, engolir e controlar a saliva. Ao escutar isso, você se identificou com este problema? Pois, muitos doentes têm esta queixa. E isto sabe-se, né, que é necessário também de mais um profissional a nos ajudar dentro daquela equipe multidisciplinar a cuidar de você. Eu cito isso invariavelmente, né, nesses áudios, porque diz assim, doutor, por que precisa tanta gente? Por que eu preciso ir ao fisioterapeuta? Por que eu preciso ir ali? Por que eu preciso ir lá? Porque na realidade, repito, por ser uma doença sistêmica, nós precisamos de vários profissionais a ajudar você e auxiliar e orientar a sua família. Como se dá este processo de você se alimentar? A primeira etapa, né, do processo digestivo inicia-se na boca, pela mastigação, trituração dos alimentos, o seu envolver pela saliva, a sua deglutição. E este processo já está prejudicado na doença de Parkinson, pois músculos promovem essas atitudes, não é? Eu citei lá no outro, lembra? Sobre a face séria, a face de alguém que se assemelha a uma estátua de cera, pelo comprometimento da musculatura, não foi mesmo? Aqui, essa mesma musculatura está envolvida no processo da mastigação por si, da trituração dos alimentos e da sua deglutição. E se você não consegue cortar, triturar e mastigar os alimentos de forma adequada, ou mesmo degluti-los, você pode desenvolver uma coisa chamada disfagia. Eu peço desculpas aos senhores por às vezes usar termos técnicos, mas eu acho que o processo educacional é uma coisa importante. Nós médicos temos obrigação de dizer o nome correto às coisas, porque senão nós estamos criando fantasias no meio da sociedade. Agora temos que dizer o nome correto e ensinar as pessoas, né? Para que elas sejam partícipes deste processo, visto que eu sou médico para tratar doentes. Então, recapitulando a ideia, me desculpem, a questão é justamente esta. Você não faz todo o processo direito, então esse seu alimento pode ir para o local errado. E você pode começar a ter dificuldades para se alimentar, isso leva a problemas nutricionais. Então aqui nós precisamos do fonoaudiólogo para auxiliar dentro deste processo. E isto é algo extremamente comum, eu encaminhar os meus doentes para apoio de fisioterapia e fonoaudiologia. Essas complicações: o afogamento. O doente às vezes está acamado, se afoga com o alimento, se asfixia com o alimento, e o alimento, ao invés de ir pelo esôfago para o estômago, vai para o pulmão. Então os senhores entendem a gravidade disto. E agora entendem eu estar reiterando que nós temos que procurar o diagnóstico precoce. Se este alimento for para o pulmão, ele irá causar uma pneumonia, uma pontada. E esta é produzido pela química dos alimentos, por um corpo estranho, né? É uma pneumonia grave, que muitas vezes pode precisar de internamento hospitalar e precisar daquela máquina, né, que coloca o tubo na boca e a máquina respira por nós. Então, os senhores compreendem que isto é algo muito grave. E outra condição que nos leva é não beber água. Fator importante para a nossa saúde. Não bebemos água, não nos hidratamos. Então vamos imaginar você, idoso, acamado, com mal de Parkinson, ou sedentário com mal de Parkinson, que tem dificuldade para se locomover, dificuldade para engolir os alimentos, que se engasga com a água
diminui por uma questão protetiva a ingestão líquida e começa a desidratar no verão. O que vai acontecer com você? O senhor irá adoecer, a senhora irão adoecer de forma muito grave. Terão complicações clínicas, precisarão ser internados num hospital. E isso envolve todo o processo de graves consequências e perturbações, não é mesmo? Doente desidratado e subnutrido, com as proteínas do corpo diminuídas, começa a ter outras complicações, começa a afetar outros sistemas, e isso pode evoluir para a morte, não é? Então, o processo educacional, o processo de aceitação da sua doença é o primeiro processo de reparação do problema. Eu sei que tenho isto, então eu preciso me cuidar disto. Eu preciso de ajuda para isto. Então, vozinho, vozinha e os meus teimosos, né? Eu costumo brincar com os meus doentes, os meus vozinhos, né? Vou lhe puxar as orelhas, né? Ai, ai. Eles gostam de serem chamados de adolescente e dizer que eu vou puxar as orelhas se forem teimosos. Ok? Então finalizamos aqui mais esta parte.